O ar da sexta-feira à noite tinha um cheiro diferente. Era o cheiro de comida pronta, de chuva fina na calçada e de expectativa. Enquanto o jornal passava na TV da sala, alguém já dizia lá do fundo: "Bora na locadora antes que feche." Era o início de um ritual semanal que parecia simples, mas carregava toda uma magia. As ruas começavam a se encher de gente, cada um com seu propósito. Uns indo para a padaria, outros para o bar, mas havia um grupo especial: as famílias, os casais e os amigos que seguiam em direção à locadora do bairro. O letreiro luminoso piscava, iluminando as capas coloridas expostas na vitrine. De longe, já dava para ver as fileiras de fitas, o atendente sorridente e o som de uma fita sendo rebobinada, aquele ruído agudo que só quem viveu lembra. Crianças corriam até as prateleiras. Os pais pediam para ir com calma. O chão de cerâmica fria, o ventilador girando devagar e o ar morno do lugar formavam um cenário familiar, quase sagrado. Era ali que as histórias começavam muito antes de apertar o play. Naquele tempo, escolher um filme era uma aventura. As capas brilhavam sob a luz amarelada. Cada uma contava uma promessa: ação, amor, mistério, susto. E sempre havia aquele dilema: alugar um clássico que todo mundo amava ou arriscar uma novidade. O atendente, com bigode fino e camiseta de filme de luta, dava as dicas como quem carregava um segredo. Chegou coisa boa hoje, mas corre, senão acaba. Enquanto isso, os adolescentes olhavam as prateleiras de comédia. As crianças seguravam caixas de desenhos e os pais tentavam achar um meio-termo que agradasse a todos. No fundo, o som da TV passava trailers repetidos. E cada rosto refletia o brilho das capas, como se estivessem diante de um tesouro. Havia também algo especial no toque: pegar a fita, sentir o peso, abrir a caixinha e ver a etiqueta com o nome rabiscado à mão. Era o momento em que a escolha se tornava real. A sensação de sair dali com uma ou duas fitas na sacola plástica era parecida com a de levar um pedaço do cinema para casa. De volta à rua, o vento da noite misturava o barulho dos carros com risadas e conversas sobre o que iam assistir. As luzes da locadora ficavam para trás, piscando no meio da rua molhada. E cada pessoa, com sua fita debaixo do braço, carregava não apenas um filme, mas a promessa de um fim de semana inteiro de emoção, riso ou lágrima, e o sentimento difícil de explicar de que aquelas noites simples nunca acabariam. O corredor central da locadora era como um templo sagrado. Ali, entre prateleiras de madeira já gastas pelo tempo, moravam os filmes que marcaram uma geração. As capas coloridas ficavam expostas em fila, reluzindo sob o reflexo das lâmpadas brancas que piscavam de vez em quando. O silêncio era quebrado apenas pelo som do ventilador girando e pelo clique das fitas sendo encaixadas nas estantes. Era impossível não se perder por alguns minutos ali. Cada capa tinha um poder diferente. Umas faziam rir só de olhar, outras davam medo antes mesmo de apertar o play. No centro, sempre os mais alugados. O Máscara, com Jim Carrey fazendo caretas que grudaram na memória de todo mundo. Jurassic Park, que fazia as crianças acreditarem que dinossauros ainda existiam. Titanic, com sua história que fazia as pessoas suspirarem e chorarem mesmo sabendo o final. As capas estavam sempre gastas, com cantinhos amassados e pequenas manchas de tanto passarem de mão em mão. Mas ao lado havia uma seção especial que parecia ter um brilho próprio: De Volta para o Futuro. Os Caça-Fantasmas, Independence Day, Forrest Gump, Ghost, Do Outro Lado da Vida. Filmes que pareciam unir famílias inteiras. Eram títulos que todo mundo já tinha visto, mas que ninguém cansava de ver de novo. O encanto estava justamente nisso, em revisitar o conhecido, em reviver a emoção. Nas prateleiras de baixo, o público mais jovem buscava aventuras e risadas. Esqueceram de Mim, Beethoven, Os Goonies, Querida, Encolhi as Crianças. Era uma época em que o humor não precisava ser pesado. E as histórias simples bastavam para criar memórias eternas. E havia também o Canto do Medo, um espaço que os adultos fingiam ignorar,
mas que os adolescentes visitavam como se estivessem desafiando a si mesmos. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Pânico, O Exorcista. As capas traziam rostos distorcidos, sombras, olhos arregalados. Muitos pegavam o filme, olhavam e colocavam de volta como se o próprio objeto carregasse uma maldição. O atendente, observando tudo de longe, sabia exatamente o que estava em alta. Quando alguém hesitava, ele se aproximava e dizia baixinho: "Esse aqui está saindo muito." Era o empurrão final. E assim, mais uma fita saía da prateleira para uma noite de emoção em alguma casa da vizinhança. Enquanto isso, as conversas se misturavam. Gente lembrando do filme da semana passada, outros comentando o final de O Sexto Sentido ou tentando entender o que era Matrix. A locadora era um ponto de encontro, um lugar onde até quem não se conhecia trocava opiniões sobre cinema. E no meio de tantos títulos, um detalhe passava despercebido: a sensação de estar cercado por histórias, cada uma guardada dentro de uma fita que esperava ser escolhida. Ninguém sabia, mas aquele corredor central, com seu cheiro de plástico e papelão, era um dos lugares mais vivos da década. O coração pulsante de uma época em que o cinema morava dentro das casas e a magia cabia na palma da mão. O Canto dos Heróis era o território dos sonhos masculinos da época e também de algumas meninas curiosas que não se intimidavam com o barulho das explosões nas capas. Era a parte da locadora onde o ar parecia mais denso, onde o brilho das luzes refletia em músculos e armas desenhadas com exagero. As capas eram verdadeiras obras de arte. Van Damme com o punho cerrado e o olhar fixo. Schwarzenegger segurando uma metralhadora que quase saía da imagem. Stallone coberto de suor e pólvora, sempre com a bandeira dos Estados Unidos tremulando ao fundo. Era ali que os meninos se reuniam, fascinados, imaginando-se dentro daquelas histórias. Eles ficavam um tempo em silêncio, analisando cada capa como se estivessem escolhendo um guerreiro para lutar ao lado. O Grande Dragão Branco, o Demolidor, Comando para Matar, Exterminador do Futuro, Duro de Matar, Rambo, Robocop, O Último Dragão, Missão Impossível. Cada título soava como uma promessa de adrenalina. Aqueles filmes eram mais do que entretenimento. Eram lições sobre coragem, força e vingança. Quando o herói apanhava, a gente torcia. Quando ele se levantava, a sala inteira vibrava. E quando o vilão caía, era como se o mundo voltasse ao lugar. Os pais também adoravam essa sessão. Muitos deles se lembravam da juventude assistindo Bruce Lee em cópias piratas na TV preto e branco. Agora podiam rever tudo com melhor imagem, numa tela grande e com som estéreo, o auge da tecnologia. Havia sempre um pai que dizia para o filho: "Esse aqui é o verdadeiro filme de ação, moleque." E o menino, sem saber direito o porquê, gravava aquele nome na cabeça. Do outro lado do corredor, uma prateleira menor escondia os filmes de guerra. Platoon, O Resgate do Soldado Ryan, Nascido para Matar. Essas capas tinham um outro tipo de peso. Não eram apenas tiros e explosões. Eram olhares sérios, fumaça, lama e um silêncio que ficava mesmo depois do filme acabar. Quando a fita de ação era colocada no aparelho, a casa se transformava. O som das balas ecoava na sala, o sofá virava trincheira e os olhos de todos grudavam na tela. A fita avançava e retrocedia tantas vezes que em pouco tempo ficava marcada. Mas ninguém ligava se a imagem tremia ou se o áudio falhava. Era sinal de que aquele filme tinha história, de que já tinha passado por várias mãos, várias noites, vários olhares atentos. No fim das contas, o Canto dos Heróis era mais do que um corredor de fitas. Era uma fábrica de fantasias. Um lugar onde qualquer garoto de chinelo e camiseta podia se imaginar salvando o mundo com um único soco. E cada vez que a fita era rebobinada, nascia novamente a esperança de ser invencível, nem que fosse só até a hora de devolver o filme na segunda-feira. A sessão infantil da locadora era um mundo à parte, colorido, barulhento e cheio de vida.
Logo na entrada, dava para ouvir o som das risadas das crianças e o burburinho das famílias tentando chegar a um acordo. As prateleiras eram mais baixas, com as capas dos filmes viradas para frente, como se sorrirem para quem passasse. O chão tinha pequenas marcas de dedos de pipoca, e o cheiro de plástico novo das fitas se misturava com o perfume doce de chiclete que escapava dos bolsos das crianças. Era um espaço onde o tempo parecia parar. Enquanto os adultos discutiam o que assistir à noite, os pequenos corriam de um lado para o outro, segurando as caixas de O Rei Leão, Toy Story, A Bela e a Fera, Aladdin, Mowgli e 101 Dálmatas. Eram filmes que ensinavam, encantavam e, acima de tudo, uniam. Cada um tinha sua magia. O leão que descobria seu destino, o boneco que ganhava vida, a lâmpada que realizava desejos, o monstro que aprendia a amar. As capas, cheias de brilho, eram um convite irresistível. Muitas já estavam desgastadas de tanto manuseio, com etiquetas desbotadas e cantos amassados, sinais de que tinham feito parte de muitas infâncias. Algumas famílias assistiam o mesmo desenho várias vezes, como se quisessem prender o tempo dentro daquelas fitas. E toda vez que a história terminava, alguém rebobinava com cuidado, só para poder começar de novo. Havia também o costume de as crianças ficarem paradas, hipnotizadas, olhando o aparelho de TV que ficava no balcão. O atendente deixava passando trailers de próximos lançamentos da Disney ou da DreamWorks, e bastava ouvir os primeiros acordes de uma música para todo mundo se aproximar. O brilho nos olhos das crianças refletia o das telas, e por alguns minutos ninguém falava nada. Era comum ver pais se rendendo aos pedidos insistentes. Pai, só mais esse. Prometo que devolvo rebobinado. E ele ria, sem resistir, lembrando que também já tinha sido criança um dia. Havia ainda aqueles filmes que misturavam comédia e aventura, os que faziam parte das tardes de sábado. Esqueceram de mim. Querida encolhia as crianças, Beethoven os batutinhas Jumanji. Eram histórias que toda a vizinhança conhecia, que passavam de boca em boca. Assiste esse aqui, é muito bom. E quando o filme era devolvido, o atendente perguntava com um sorriso: gostou? No fundo da locadora havia uma pequena estante especial. Os filmes de heróis e fantasia. Lá estavam as Tartarugas Ninja, Power Rangers, Space Jam, Pokémon, o filme e Digimon. Essas fitas viviam emprestadas, quase nunca estavam disponíveis. Quando alguém conseguia uma delas, era motivo de comemoração. A sessão infantil era o coração da inocência dentro da locadora. Era o lugar onde a imaginação ganhava corpo, onde cada criança podia escolher seu próprio universo e levá-lo para casa. E quando o filme começava, o brilho azul da TV iluminava os rostos pequenos sentados no chão, com os olhos fixos na tela e o pacote de pipoca estalando nas mãos. Era simples, mas era perfeito. Uma infância guardada dentro de uma fita. Domingo à noite tinha um clima diferente. A alegria do fim de semana começava a se misturar com o silêncio da volta à rotina. Era quando as luzes da casa iam apagando aos poucos e o último filme da locadora ainda rodava no videocassete, enchendo a sala de luz azulada. No sofá, a família estava meio dispersa, alguns já de pijama, outros sonolentos, e alguém sempre repetia a frase que anunciava o fim do encanto. Amanhã tem que devolver. A fita rodava até o fim, e então vinha aquele som inconfundível. O motor girando, o chiado, o estalo seco do fim da gravação. O pai se levantava, tirava a fita com cuidado, e a frase obrigatória vinha junto, colada em toda a caixa. Rebobine antes de devolver. Era uma espécie de mandamento. Quem esquecia pagava multa. E ninguém queria ficar mal visto pelo atendente da locadora, aquele que sabia o histórico de cada cliente e comentava com ironia. Não rebobinou de novo. Hein? Muitos tinham o costume de rebobinar só no outro dia, logo cedo, enquanto se arrumavam para o trabalho ou para a escola. O som da fita voltando era quase parte da trilha sonora do início da semana.
Outros, mais espertos, compravam um rebobinador automático em forma de carrinho ou fita gigante, um luxo que parecia coisa de profissional. Enquanto a fita girava, havia um certo sentimento de despedida, como se cada volta do carretel apagasse um pedaço do fim de semana. Era o fechamento de um ciclo, o mesmo filme que fez todo mundo rir, chorar ou se assustar agora voltava à sua forma inicial, pronto para outra família, outra casa, outro sofá. O caminho de volta à locadora era silencioso. O barulho do plástico da sacolinha batendo contra a perna, a rua meio vazia, o poste iluminando o letreiro com o nome do lugar. Tudo isso criava uma cena que parecia saída de um filme sobre a própria vida. O atendente, sempre presente, recebia as fitas com aquele gesto automático de abrir, conferir e carimbar. Devolvido. Às vezes alguém chegava tarde demais. A porta já estava fechada e a fita passava a noite no carro, esperando a manhã seguinte. A ansiedade era real, afinal ninguém queria pagar diária extra. Outras vezes dava tempo de conversar um pouco com o atendente. Perguntar o que tinha de novo chegando na semana. Ouvi dizer que vai chegar Matrix. É, mas a fila de reserva já está grande, e assim o ciclo se repetia. A locadora não era só um lugar de filmes, era um ponto de encontro, um pedaço da comunidade. A moça do caixa conhecia as famílias, os gostos, as manias. Sabia quem pegava só comédia, quem adorava terror, quem sempre esquecia de rebobinar, e quem levava o filme e nunca mais devolvia. No fim da noite, o atendente apagava as luzes, e o brilho dos pôsteres desbotados ficava visível apenas sob a luz da rua. Lá dentro, milhares de histórias dormiam empilhadas, cada uma esperando ser escolhida de novo. Enquanto isso, do lado de fora, as pessoas voltavam para casa com a sensação de que algo simples, mas mágico, havia acontecido. O cinema, por algumas horas, tinha morado dentro da sala delas. E naquela época, ninguém imaginava que aquele seria o começo do fim, que um dia tudo caberia em um clique. A última locadora do bairro resistiu mais do que todas as outras. Ficava numa esquina que o tempo parecia ter esquecido, com o letreiro desbotado, a fachada azul já descascando e o cheiro familiar de fita velha misturado com poeira e lembrança. Quem passava por ali ainda sentia vontade de entrar, mesmo sem precisar. Era como visitar um amigo antigo. Lá dentro, as prateleiras estavam mais vazias. Algumas caixas faltavam, outras estavam quebradas. O balcão, antes cheio de gente pedindo "guarda essa para mim até amanhã", agora havia apenas um ou outro cliente entrando em silêncio, mais por saudade do que por costume. O atendente, agora com o cabelo grisalho e o mesmo sorriso de sempre, parecia guardar o tempo em cada gesto. Ele ainda rebobinava as fitas, uma por uma, mesmo sabendo que ninguém mais viria buscar. As TVs modernas já tinham tomado conta das casas. O streaming chegava rápido, e com ele, a facilidade de escolher qualquer filme sem sair do sofá. Mas junto dessa praticidade, algo se perdeu. Ninguém mais sentia o peso da espera, o gosto da escolha, o cheiro do plástico novo, o barulho da fita encaixando no videocassete. Tudo ficou instantâneo, silencioso, frio. A última locadora virou ponto de lembrança. Às vezes, aparecia um jovem curioso perguntando o que era aquele monte de caixas retangulares. O dono ria e respondia com orgulho: "Isso aqui era a Netflix da nossa época." E o garoto sorria, sem entender completamente o que significava segurar uma história nas mãos. Com o tempo, o movimento acabou de vez. As luzes se apagaram uma última noite. O atendente desligou o ventilador que girava desde os anos 90, olhou para o espaço vazio e passou os dedos por uma prateleira, recolhendo a poeira fina do passado. Colocou uma fita no bolso, de volta para o futuro, e trancou a porta com um suspiro leve, como quem fecha um capítulo da própria vida. Meses depois, a esquina ganhou nova placa. Virou loja de celular. As prateleiras de madeira deram lugar a vitrines de vidro,
e o cheiro de fita foi substituído pelo cheiro metálico de aparelhos novos. Quem passava por ali não imaginava que aquele era o mesmo lugar onde tanta gente riu, chorou e se apaixonou por histórias que hoje vivem escondidas em algum catálogo digital. Mas para quem viveu, a memória ficou viva. Basta ouvir o som de uma fita sendo rebobinada, ou ver o logo antigo de um estúdio para ser transportado de volta para aquela época, quando o cinema não estava distante, dentro de uma tela fria e solitária, mas sim dentro de casa, compartilhado entre risadas, cobertores e pipoca. E talvez seja esse o verdadeiro encanto que ficou, o de lembrar que antes de termos tudo ao alcance de um clique, tivemos algo que não se pode reproduzir, o ritual de escolher, esperar, assistir e sentir. A locadora do bairro pode ter desaparecido, mas o que ela deixou nunca vai embora. Ela vive em cada memória rebobinada dentro da gente.